e para as que não conseguiram entrar, ouvirem, tá bom? Então, hoje, gente, a gente vai falar sobre alguns alimentos funcionais, tá? Quando a gente diz alimento funcional, é que ele vai suprir as necessidades além da nutrição básica. Já vou explicar o que é isso. Então, eles vão atuar como aliados na promoção de saúde e na prevenção de doenças e no equilíbrio do organismo. Tá bom? Pode passar, Rai. Então, o que são esses alimentos funcionais? É o que eu acabei de falar. Além deles nos fornecerem os nutrientes básicos, quem são os nutrientes básicos? Carboidrato, proteína, gorduras, vitaminas e minerais, eles também têm compostos bioativos, que são compostos que o nosso Deus maravilhoso colocou nos alimentos de verdade. Porque aqui a gente vai falar de alguns, mas na verdade todos os alimentos que criou são alimentos que têm compostos bioativos e que de alguma forma vão fazer bem para o nosso organismo, certo? Então, esses compostos, eles exercem funções metabólicas, fisiológicas, importantes para o nosso organismo, né? E a gente precisa fazer com que esses alimentos, né, precisa trazer para a nossa rotina, ok? Então, o consumo regular desses alimentos a um estilo de vida saudável pode contribuir significativamente para a qualidade de vida. Espera aí, rapidinho. Ah, tá. Então, em resumo, esses alimentos funcionais, eles vão nutrir o nosso corpo com os macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura, além de suprir os micronutrientes, que são vitaminas e minerais, e os compostos bioativos, que têm uma ação protetora. Então, vão contribuir para a prevenção de doenças e tem eficácia comprovada, tá, gente? Nenhum desses alimentos eu estou falando é da minha cabeça. Isso tudo é estudado, tem vários artigos científicos, tem comprovação científica mesmo, e é regulamentado pela Anvisa, certo? Pode passar. Então, as características dos alimentos funcionais precisam fazer parte da dieta, como eu falei, a gente precisa consumir regularmente. Tem a comprovação científica, eles não são medicamentos, mas servem para prevenção. E eu até digo assim, eles nos impedem de dizer que são medicamentos. Eu até digo que alguns, sim, tratam alguns problemas de saúde, sim. Eu falo por experiência própria. Eu posso até dizer, eu faço muito uso, a gente vai já falar dela, da cúrcuma, da curcumina, que é um excelente anti-inflamatório natural. A curcumina é o açafrão da terra. Quem gosta de temperar com açafrão da terra está fazendo uso da curcumina. E a curcumina é um excelente anti-inflamatório. E eu não faço uso só da cúrcuma no tempero de comida. Eu mando manipular uma cápsula para mim, porque me ajuda muito com relação ao intestino, mas realmente é um anti-inflamatório. E eu vou dizer isso porque semana passada eu arranquei um dente. Gente, com 2 dias, foram 2 dentes, foram o siso, né? O dente de trás e o de cima. Gente, com 2 dias, primeiro que eu só tomei remédio para dor um dia, no primeiro dia depois do efeito da anestesia, mas com 2 dias estava muito cicatrizado. Eu estou com 1 semana de ter feito e já estou aqui falando de boa com vocês. Então, a cúrcuma é um excelente anti-inflamatório natural, certo? Então, esses alimentos funcionais, eles trazem qualidade de vida, porque vão contribuir ativamente para a melhoria de saúde, certo? Pode passar, Rayana. E aí, o que são esses compostos bioativos que eu estou falando? A gente tem vários compostos bioativos que estão presentes em vários alimentos, tá? Mas a gente vai falar de alguns compostos bioativos e de alguns alimentos. A gente não tem como falar de todos, ok? Então, vamos lá. A gente tem composto bioativo antioxidante, que vai servir para proteção celular, para evitar que as nossas células envelheçam, para evitar doenças cancerígenas, porque o câncer vem de onde? Vem de uma célula que envelhece, que modifica, que sofre mutação. Então, por isso é importante a gente comer alimentos que são antioxidantes, e já já a gente vai dar exemplo deles.
A gente precisa dos polifenóis, que tem ação também anti-inflamatória, assim como a curcumina. Os probióticos e os pré-bióticos, que são alimentos que vão nos ajudar a manter a nossa microbiota intestinal de forma regular. E a gente precisa dele. Mais na frente eu vou falar um pouquinho da diferença de probiótico e de pré-biótico. A gente precisa dos ácidos graxos essenciais de cadeia média. Para quê? Para a nossa saúde cardiovascular. Quem são esses ácidos graxos? São os ômega 3, ômega 6. E a gente também precisa das fibras alimentares para regulação intestinal. Certo? Pode passar. E aí, os principais benefícios, né, desses alimentos funcionais? Saúde intestinal, porque vai melhorar o trânsito intestinal, seja para as pessoas que têm mais constipação, seja para as pessoas que têm mais diarreia. As fibras, né, vão ajudar nessa saúde intestinal. Vai ajudar na saúde cardiovascular, diminuindo o LDL, aumentando o HDL, que é o bom colesterol, controle de pressão arterial, protegendo o coração. Aí a gente também vai ser usado para quê? Para o controle glicêmico. Ontem a gente falou muito de insulina, né? Então, esses alimentos ajudam nesse controle glicêmico. Na imunidade, quantos alimentos a gente tem que ajudam a imunidade, como o própolis, o alho, são alimentos que nos ajudam na imunidade. E a ação antioxidante, que foi o que eu falei ainda há pouco, para melhorar o envelhecimento das nossas células. Pode passar. E aí a gente vai começar a falar destes alimentos agora, certo? E eu começo falando do brócolis e da linhaça. Então, quais são os compostos bioativos do brócolis? A gente tem o sulforafano, os glucosinolatos, são difíceis mesmo de falar os bioativos, vitamina C e fibras. Então, o brócolis, gente, é excelente. Deixa eu só tirar bem aqui. Excelente, ele é um alimento antioxidante, é excelente para a saúde da mulher, para quem está na menopausa, prevenção de câncer, melhora a imunidade e reduz a inflamação. Então, lá naquela tabelinha tem uma tabela, que eu não sei se vocês já olharam, mas que tem para as 40 mais, né? O uso de brócolis, excelente. Mas não é só para as 40 mais, é para todas nós. Então, a indicação é a prevenção de doenças crônicas, também é um detox hepático para o fígado, tá? E a contraindicação é para quem tem hipotiroidismo, não pode exagerar no consumo. Mas eu tenho certeza que ninguém vai exagerar no consumo. Brócolis não é um alimento que nos dá tanto prazer que eu vou exagerar no consumo. Então, a contraindicação fica assim, né? Você comer 3 vezes por semana, mesmo tendo hipotiroidismo, não tem problema, certo? E também eu diria que uma contraindicação é para quem sofre de SIBO, que realmente tem dado em muitas pessoas o supercrescimento bacteriano. Então, quem tem SIBO precisa realmente ter cuidado no consumo de brócolis, tá? Porque pode fermentar um pouquinho mais. E aí a gente fala da linhaça, gente. Rayana, a Adriana está tentando entrar na aula. Espera aí. Adriana. E aí a gente começa falando agora da linhaça. A linhaça também é um excelente alimento, porque tem muitos compostos bioativos, como a lignana, rica também em ômega 3 e fibras solúveis. Então, quais são os benefícios que a linhaça nos traz? Modulação hormonal, excelente para quem está na perimenopausa, na menopausa. Muito bom para o intestino, certo? Ação anti-inflamatória e a indicação da linhaça, constipação, menopausa, quem está com dislipidemia, ou seja, colesterol alto, HDL, que é o bom colesterol baixo. Então, a linhaça tem essa indicação. Qual a contraindicação da linhaça? Quem sofre de uma obstrução intestinal, né? Que aí ela precisa ser consumida hidratada e não como eu ensinei vocês fazendo lá aquela tostada e colocar em cima do alimento. Mas a linhaça, ó, é excelente. Então, vocês já viram
que tem compostos bioativos excelentes para a saúde da mulher e para a saúde de todo mundo. Certo? Pode passar, Rayana. Aí só uma coisa, o brócolis a gente vai consumir, você pode fazer ela no vapor e depois fazer um refugo. Não indico comer cru, principalmente para quem tem já dificuldade com muitos gases. Quem tem muitos gases precisa comer refogadinho, no vapor. A linhaça, como eu já ensinei vocês, colocando em cima de frutas, de salada, certo? E aí eu venho falar da espirulina e do goldberry. A espirulina, gente, que é essa aqui que está na imagem como verdinha, ela tem essa composição verde, que é a mais natural, e ela tem também a azulzinha, que ela já passou por um processo maior, mas também tem muitos compostos bioativos, certo? E a espirulina, gente, é um alimento completo. Ele é riquíssimo em proteínas, tá? E em ferro. Quem está com deficiência de ferro, com anemia, espirulina é um excelente suplemento. Você acha ela em pó nessas casas de produtos naturais, mas você também pode mandar manipular e existem algumas já prontas no mercado. Inclusive, eu até vendo uma da Ocean Drop. Quais são os benefícios da espirulina, gente? Melhora a imunidade, porque ele é um alimento completo, muito indicado para quem está com desnutrição, inclusive. Ela tem ação antioxidante, que eu já expliquei para vocês que antioxidante é para prevenção de envelhecimento das células, então prevenção de doenças. Auxílio no combate de anemia leve. E eu tive semana passada uma aula sobre saúde da mulher e como a espirulina foi citada nessa aula como um excelente coadjuvante na saúde da mulher, para quem tem endometriose, adenomiose, vários outros problemas, SOMP, que na verdade não é mais SOP, é SOMP. Então, assim, muito bom. A única contraindicação dela é para quem tem alguma doença autoimune, certo? E a fenilcetonúria também não pode ser usada. Então, a espirulina é muito bom para a saciedade, por quê? Porque ela é rica em quê? Em proteína. Então, se ela tem proteínas completas, ela vai ajudar em quê? Em saciedade. E se ajuda em saciedade, ajuda o quê? No emagrecimento. Então, espirulina é uma suplementação, um alimento muito bom. A espirulina é uma alga, tá, gente? É encontrada no oceano. Goldberry, gente. Rico em carotenoides, polifenóis, que são antioxidantes, melhora a visão, né? Ação anti-envelhecimento e é um reforço imunológico. Tu vai achar as goldberries umas frutinhas, como se fossem passas, né? Umas passazinhas vermelhinhas, né? Também acha em lojas de produtos natural. Então, indicação, estresse oxidativo elevado e a contraindicação é para quem faz uso com anticoagulante. Certo? Pode passar, Rayana. E aí a gente vem para o farelo de aveia e para a beterraba em pó. Gente, farelo de aveia, um alimento, uma fibra excelente, tá? Rica em beta-glucana, fibras solúveis que vão formar um gel lá no nosso intestino e vai melhorar a questão do retardo e da absorção de glicose e colesterol. Então, quem já tem resistência à insulina, quem tem problema com colesterol, super indicado o uso de farelo de aveia. Melhor do que aveia em flocos, aveia em flocos finos. O ideal é usar o farelo de aveia, que é melhor do que aveia. Então, quais são os benefícios dela? Controle glicêmico, aumento de saciedade e a melhora do funcionamento intestinal, né? E indicado para quem tem diabetes tipo 2 e dislipidemia. A contraindicação do farelo de aveia é para quem tem doença celíaca. Por quê? Porque a nossa aveia, ela contém glúten, mas no mercado a gente acha farelo de aveia sem glúten, assim como a gente acha aveia sem glúten. Ah, é porque a aveia tem glúten? Não, é porque existe uma contaminação cruzada. Na composição da aveia, ela não tem glúten, mas a nossa aveia, ela é produzida no mesmo solo que é produzido o trigo, por exemplo. Então, acaba contaminando. Mas a indústria tem a aveia, o farelo de aveia sem glúten. Então, eu indico comprar o sem glúten,
certo? E aí você pode usar por cima de frutas, você pode fazer um mingau de aveia. Gente, eu amo mingau de aveia. Fazer um mingau de aveia com aquele leite de coco lá para vocês fica muito bom. Excelente. Então, a beterraba em pó, gente, eu coloquei lá na tabela. A beterraba em pó reduz pressão arterial. Então, quem tem problema, quem é hipertenso e tiver lá a beterraba em pó, é excelente para hipertensão. Melhora a performance física. Olha só, quem quer performar bem na atividade física. E na circulação sanguínea. Então, a indicação da beterraba em pó. Hipertensão leve, muito bom para atletas. A contraindicação é quem já tem ali um histórico de cálculo renal. Aí precisa ter um pouquinho de cuidado com a quantidade de beterraba em pó. Como é que eu uso a beterraba em pó, gente? É uma colherinha de chá, coloquei lá na tabela para vocês. O grande problema, e já já a gente vai até falar disso, é que às vezes a gente quer usar os alimentos em uma grande quantidade e não tem necessidade. A gente usa em pequena quantidade, quantidade adequada, até para o nosso organismo ir acostumando com ele, certo? E aí a gente usa diluído em água ou pode colocar também por cima da comida, tá? Como uma farinhazinha. Pode passar. Aí aqui, gente, a gente vai falar do broto de alfafa. Não sei se vocês conhecem o que é broto de alfafa, depois eu vou colocar a fotinho lá no grupo. O broto de alfafa, gente, a gente pode até fazer ele em casa. A gente compra as sementinhas e germina muito rápido. E ele é usado tipo salada. A gente vai usar como uma salada. E o broto de alfafa é excelente para regular hormônio, principalmente estrogênio, para nós aqui mulheres. Reduz colesterol e também tem ação antioxidante. Eu vou mandar a fotinho dela lá no grupo e vou dizer como é que a gente pode fazer em casa, comprar uma vez e ficar fazendo para a gente usar durante o dia. É uma ótima salada. Então, indicação: menopausa e nas dislipidemias. Contraindicação, de novo, para quem tem alguma doença autoimune, como lúpus, artrite reumatoide, tá bom? E o broto de alfafa usa-se como uma salada. Ele é uma. Eu não sei. Alguém conhece broto de alfafa? Ou ninguém conhece? Tá, mas aqui tem e eu vou mostrar depois para vocês. A maca peruana, gente. Maca peruana eu também coloquei lá na tabelinha de compostos para vocês usarem. É muito bom para quem está com baixa em energia, muito bom para equilíbrio hormonal e para quem está já com a libido muito lá embaixo, que geralmente aí depois dos 40, 45 anos a libido dá uma baixada. A maca peruana é excelente, mas também em pouca quantidade. Tem gente que exagera na quantidade e fica subindo pelas paredes. Então, cuidado na quantidade, mas é excelente para quem está com fadiga crônica e quem está com baixa libido. Serve para mulheres e para homens, tá bom? Já aí nessa idade mais avançada. Mas aí ela já é contraindicada para quem tem hipertiroidismo. Porque como ela dá uma acelerada no metabolismo, quem tem hipertiroidismo já tem o metabolismo muito acelerado. Então, é contraindicado aqui. Certo? Pode passar. E aí aqui a gente vem com o ginseng e o chá de hibisco, né? O ginseng, ótimo, melhora muito concentração, reduz fadiga física e mental. Então, assim, o ginseng a gente acha ele em pó também. Aqui eu tenho uma pessoa que é o guia, eu já indiquei para algumas pessoas, ele tem todos esses alimentos em pó. E é muito bom para estresse, cansaço, queda de desempenho cognitivo. Muito bom para quem já está com dificuldade de memória, mas não só, até para os mais novos também. Só é contraindicado para quem tem hipertensão descontrolada. E aqui o ginseng a gente pode fazer chá dele, a gente pode usar diluído em água, o gosto dele não é bom. E, de novo, é uma colherinha rasa, aquela bem pequenininha, certo? E aí o ginseng eu indico usar de dia,
não à noite, porque como ele melhora essa questão de concentração e fadiga, ele desperta. Então, o uso dele é pela manhã e não pela noite, certo? Hibiscos, gente, hibisco diurético, antioxidante, ação diurética. Quem tem muito problema com retenção de líquido, o chá de hibisco é excelente. Além também, quem tem problema de hipertensão, ele baixa a pressão também. Claro que tem que ter cuidado. Quem já usa medicamento para pressão, não pode tomar o chá perto do medicamento, porque pode baixar muita pressão, tá? Mas para quem não usa medicamento e às vezes a pressão eleva um pouquinho, chá de hibisco é excelente. Então, auxílio no emagrecimento, combate a retenção de líquido. Então, ele é indicado para quem sofre de retenção hídrica e hipertensão leve. Contraindicado em gestantes e também para quem já tem a pressão baixa. Quem já tem a pressão mais baixa, é melhor não usar o chá de hibisco. Certo? Pode passar. Canela e gengibre, esses dois aqui eu amo, amo assim, meu Deus, são excelentes. Ainda há pouco eu falei para vocês que eu faço uso da cúrcuma. Eu tenho eu mando manipular para mim cúrcuma e gengibre. Excelente para intestino. Quem sofre de constipação, o gengibre e a cúrcuma são excelentes, tá? Então, a canela, gente, canela é excelente anti-inflamatório, é hipoglicemiante. Quem tem, assim, já problema com a glicemia, a canela é muito bom. Então, os benefícios da canela, redução da glicemia pós-prandial, né, pós-alimentação, sensibilização à insulina, também tem ação anti-inflamatória sistêmica. Aí, gente, a canela a gente pode fazer chá. A canela, o cheiro é maravilhoso, né? A gente pode colocar em cima ali da banana. Eu amo em cima de banana, em cima de maçã. Então, excelente para controle de glicemia. Contraindicação, gestação, quando a pessoa quer usar com muito excesso. Não pode, tem que ser bem pouquinho. Gestação, gente, a gente tem que ter cuidado com tudo, certo? E o gengibre, gente, riquíssimo em gingerol, é um potente anti-inflamatório e antioxidante natural. Eu uso gengibre, gente, não só como chá e não só em cápsula, tá? Eu compro o gengibre pequenininho, porque eu sei que é caro, mas eu compro um pedacinho, gente, e tempero a comida. Eu quero hoje aqui estimular vocês a quando temperar carnes, frango, mudar um pouco a marinada. Gente, rala o gengibre, eu compro a raiz dele. Deixa eu só ver se é alguém pedindo aqui. Compro a raiz dele e ralo e tempero a comida, fica delicioso, além de eu estar colocando ali compostos bioativos no meu alimento. Outra coisa, às vezes vocês marinam muito a comida de vocês com vinagre ou com limão. Muda, usa laranja. Gente, além de deixar a carne macia, porque ele é um amaciante de carne, por favor, não compre os amaciantes industriais. Nós temos amaciantes naturais para carne, né? Quando a gente quer uma carne que fique mais molinha, usem laranja e abacaxi. Excelente para amolecer ali a carne, que é mais dura. E além de deixar um sabor maravilhoso. Então, a dica aqui de hoje, vamos marinar os alimentos de uma outra forma. Vamos usar laranja, vamos colocar aí o gengibre ralado, vamos colocar o açafrão, a cúrcuma, que eu até falei lá no início, né? E aí o gengibre é bom para quê, gente? Melhora a digestão. Para quem está com náuseas, o chá de gengibre é excelente. Inclusive, se tem alguém aqui que usa Monjaro, o chá de gengibre é excelente para passar náuseas lá do Monjaro, tá? Ou qualquer outro tipo de náuseas. Redução de inflamação e do desconforto gástrico. Então, ele serve para quem tem gastrite leve e náuseas e enjoo, mas para quem tem uma gastrite assim mais forte, é bom consumir um pouquinho menos. Mas eu estou falando assim, eu já sofri durante muito tempo com gastrite, com refluxo, eu uso e não me faz mal. Porque às vezes faz mal outras coisas que a gente usa e às vezes a gente coloca a culpa num composto que na verdade vai fazer bem. E aí também é contraindicado para quem faz uso de anticoagulante, certo? Pode passar, Rayana. E aí aqui eu venho com chá verde, dente de leão e cavalinha. Todos esses é usado só como chá. Também a gente acha nessas casas de produtos naturais.
Chá verde, riquíssimo em catequina e cafeína. É um termogênico realmente natural, gente, ajuda mesmo, acelera o metabolismo, auxilia no emagrecimento e tem uma ação antioxidante. É muito, muito bem indicado para quem tem síndrome metabólica. Porém, quem tem problema com cafeína não pode tomar chá verde. Eu, por exemplo, não posso tomar chá verde, porque eu tenho problema com cafeína. Eu não posso tomar cafeína porque, principalmente quem tem refluxo, não pode tomar cafeína. Quem tem alguma intolerância, eu tenho intolerância à cafeína, não pode tomar chá verde, porque chá verde tem cafeína, certo? Também, para quem sofre de ansiedade e insônia, também não é indicado chá verde. E chá verde, gente, é para ser usado no máximo ali até as 14 horas. Depois disso, não tem indicação, porque vai mexer no sono da pessoa, porque tem cafeína, certo? Dente de leão, gente, é excelente também, muito bom, muito diurético. Assim como o hibisco, dente de leão até um pouco mais. Ele é um suporte para o fígado, para quem está assim, com algum problema de fígado, de gordura no fígado. Excelente, dente de leão. Então, indicado para detox hepático. Porém, quem tem cálculo biliar, algum cálculo na vesícula, não é indicado. É contraindicado. Certo? Chá de cavalinha, também diurético natural, que reduz a retenção hídrica. Muito bom para a saúde óssea e dos tecidos conjuntivos, tá? Então, para quem sofre aí de edema, retenção hídrica, chá de cavalinha é excelente. Mas, de novo, quem tem algum problema, alguma insuficiência renal, não é indicado, certo? Pode passar. Aqui, gente, essa tabela é só uma tabelinha de todos esses alimentos que a gente já falou. E aí vai ter o composto principal, a indicação e a contraindicação. Vocês vão receber esse material. Esse material eu vou mandar para vocês assim que acabar a aula. Tá bom? Então é só um resumo do que a gente já falou. Pode passar, Rayana. E já a aula vai, o link vai. Eu vou ter que enviar outro link, porque a gente demorou a começar, e vou enviar o outro para a gente terminar. Pode passar também, que é a mesma coisa. Então, gente, a gente falou de alguns alimentos. Já eu vou mandar um outro material, a gente vai abrir, que vai falar de alguns outros que eu não falei aqui. Mas o que eu quero dizer, gente, a gente precisa incluir esses alimentos aos poucos, em pequenas porções, porque cada organismo é um organismo. Cada organismo vai reagir a um alimento, mesmo ele sendo um alimento saudável, pode não ser para alguma pessoa que de repente tem intolerância a ele, certo? A gente precisa variar as fontes que tenham esses bioativos. Muito melhor a gente priorizar os alimentos integrais, na forma in natura, que seja minimamente processado, para que a gente maximize a biodisponibilidade desses compostos bioativos. E sempre importante, gente, consulta um profissional, um nutricionista, um médico, para avaliar, para ver a sua situação, para ver o que é indicado e o que não é. Ok? Pode passar, Rayana. E aí, repetindo aquilo que a gente já falou, a gente viu que esses compostos e muitos desses alimentos ajudam na saúde cardiovascular, né? Como linhaça, farelo de aveia, beterraba, hibisco. No controle glicêmico, como canela, farelo de aveia. No detox e saúde do fígado, como brócolis, dente de leão. Energia e hormônios, maca peruana, ginseng, broto de alfafa, a linhaça também entra aqui. Imunidade antioxidante, espirulina, goldberry, chá verde, gengibre. Eu poderia ter colocado própolis, excelente para a imunidade. Aqui, quando começa uma espirradeira, já tem ali própolis verde. Vamos lá, todo mundo suas gotinhas de própolis verde, excelente para a imunidade. O que eu for lembrando aqui de alimento funcional, eu vou falando mesmo não estando aqui. Pode passar. Né? Aí o que eu quero dizer, né, que o alimento funcional, ele não cura doença, ele previne doença e é um coadjuvante em tratamentos, certo? Aí outro mito, às vezes a gente, isso aqui é muito bom, então eu vou comer muito. Não, gente. O excesso desses compostos bioativos pode ser prejudicial.
Então, a gente tem que ser naquela quantidade ideal. Né? Acho que tem alguém que ligou o microfone aí. Só para dizer. Então, quanto mais variado for, né, esses alimentos que a gente consumir, melhor vai ser. E pode passar, Rayana. Aí eu já falei aqui, vai só repetir, né, de novo, que é muito bom para prevenção cardiovascular, saúde hormonal, para as pessoas que são atletas, que fazem atividade física, ter um envelhecimento saudável. É muito importante a gente incluir esses alimentos para a gente ter um envelhecimento saudável, tá bom? Pode passar, Rayana. E aí eu quero dizer, como eu falei no início, que nada desses alimentos que eu falei é da minha cabeça. Isso tudo tem um estudo e tem uma regulamentação no Brasil, que é a Anvisa que regulamenta esses alimentos, tá? Tanto em forma de alimentos quanto em cápsulas, ok? Pode passar. Acho que foi o mesmo. Ah, terminou, né? Aí a gente vai encerrar aqui, e aí eu vou dar mais um outro material que é rapidinho, são só 5 slides, que vai ser alguns outros alimentos que eu vou falar, e é tipo uma lista de compras para determinadas coisas da nossa vida. Tá bom? Então eu vou encerrar porque vai acabar e vou mandar o outro link. Espero que vocês entrem aí rapidinho.